que diz aí? Vamos ler todo mundo junto, todo mundo achou? Ainda não. Só a Bíblia dominical. Salmo 23. A Bíblia colada aqui acontece. Eita, meu Deus, esse Deus não... Tem que você ler essa Bíblia. Salmo 23. Glória a Deus. No 3. 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Amém. Amém. Comecei agora. Glória a Deus, aleluia. Então, o que está escrito aí? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Nada? Nada. Agora no Salmo 100, 3. Quem lê para mim? Peraí, tá uma guerra aqui. Salmo 100, 3. Uma versão um pouco diferente, mas pode ser? 103? 103. Viverei uma vida correta na minha casa, e não deixarei que entre nela nenhum mal. Salmo 100, 3. Não é isso? Saber que o Senhor é Deus. Ah, não. Foi Ele quem Cadê nos o fez. disfarce? Eu E três aqui. dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Somos o quê? Ovelhas. Somos o quê? Ovelha. Então, o Salmo 23 diz o quê? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E no 103 diz que nós somos? Ovelhas. Então, a Bíblia, ela nos compara com a ovelha. A ovelha. Amém, meu Deus. Vira para quem está do lado do outro e diz aí, irmão, Irmão, Irmão. tá fraco, tá fraco. Irmão, você tem sido ovelha? Você tem sido ovelha? Ele é ovelha. Tem sido ovelha? tem sido ovelha? Eita Deus. Então a gente vai ver agora rapidinho algumas características da ovelha. O que a ovelha faz? Como que uma ovelha faz? Para ver, será que a gente está fazendo certo? A primeira coisa que a gente vai ver da ovelha, na cadeia alimentar, a ovelha, ela está em uma das últimas posições. Não é? Qualquer bicho praticamente ataca a ovelha. Você gritou, ela é muito sensível. Você gritou com ela, ela chora. A ovelha é assim. Eu nunca vi no noticiário falar assim, passar lá no Jornal Nacional falando assim, ovelha ataca a mulher, ovelha ataca pastor na fazenda. Eu nunca vi. Eu já ouvi falar, cachorro pitbull ataca seu dono. Cachorro mata a senhora atravessando a rua. Eu já ouvi muito isso. Cachorro, já vi atacar gato. Vários animais atacam, mas eu nunca vi uma ovelha atacar alguém. E quantas das vezes os irmãos, às vezes, querem atacar um aos outros? Eita Jesus tremendo, Deus Quantas amigo. vezes quer se defender, quer... Falei, não, ele falou de mim, eu vou pra cima dele. Não, comigo é assim, eu não vou deixar, eu vou lá tirar a satisfação. Mas a ovelha não é assim. Quem defende a ovelha é o pastor. Quem cuida da ovelha é o pastor. Então por que a gente fica... Ah, não, se mexer comigo... Não, tem que orar. Não, a oração... A palavra de Deus que diz... Da glória, Tem aleluia, que buscar Deus. Deus e a sua justiça. Não é sair por aí dando cara. Não, eu vou pegar todo mundo. Não é assim não, a gente é ovelha. A gente é ovelha. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Rei da glória, eu creio. Deus. Aleluia. Essa é uma característica da ovelha. Ela é Deus é sensível, ela fiel, chora. aleluia. Não, ele está olhando torto pra mim. Eu vou lá perguntar pra ele. Mas não é assim. A ovelha tem que ser mais sensível. Tem gente que escuta um louvor, é como se fosse uma música qualquer. A pregação mesmo, tá falando ali. Né? Não chora mais ouvindo a palavra de Deus. Não chora mais escutando um louvor. Aleluia. Rei da glória, Deus fiel. Glória a Deus. A ovelha, ela também só ouve uma voz, que é a do pastor dela. Se eu chegar num rebanho, uma fazenda que seja, e tem um pastor lá, eu chamar as ovelhas, elas não vão sair do lugar. O pastor vai lá e vai falar uma vez só com elas. E elas vão seguir. Por quê? Isso é uma característica da ovelha. A ovelha, ela reconhece a voz do pastor e a segue. Filha Deus.
A quem vocês têm escutado como ovelha? Aleluia. A quem a gente tem ouvido como ovelha? Quem? Será que a gente tem ouvido nosso pastor que é Cristo? A gente tem ouvido quando ele fala que aguenta firme, continua. Tem gente que para, foi falado aqui, para no meio do caminho. O importante é o final. Tem gente que para, não escuta a voz do pastor. Quem é o nosso pastor? É o Senhor. É Ele que cuida de nós. Aleluia, Jesus. Então vamos começar a escutar. O Senhor não fala mais comigo, Ele falou comigo, Ele está anos calado. Não, espera mais um pouco. Eita glória, aleluia, Deus. Aleluia, está chegando. Oh, Calma. maravilhoso Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Mais uma característica da ovelha. Dentro do aprisco, a ovelha ela sai comendo tudo que tem pela frente. Qualquer tipo de planta. Ela não é bode. Né? Que o bode, tem os bodes do sertão, você joga lata lá e ele sai comendo lata. A ovelha, se tiver uma planta venenosa e uma planta que ela pode comer, ela vai lá e come todas. Ela não sabe discernir qual que é venenosa e qual não é. O pastor ele vai na frente, ele tira tudo que é planta venenosa lá para a ovelha não morrer. Grande Deus. Não sai comendo tudo que tem por aí. Tem gente que escuta tudo, né? O que tem alimentado aí a sua vida espiritual ultimamente? Rei da Tem glória. dado ouvido a tudo, aí fala aqui, aí fala ali. Ó, seu pastor Mas lá, ó, Deus. tá fazendo um monte de coisa errada. Ah, o seu pastor lá, ai, aquela irmã. Será que tem dado ouvidos a coisas? Não se levanta. Que é só para tirar você do caminho. São coisas que você vai ouvir e que você vai morrer. É igual a planta venenosa que está lá. Ela come de cara, não tem cara de venenosa, não tem cara que vai fazer mal nenhum. Jesus lindo, aleluia, E ela mata. Deus. Ela não consegue discernir o que é. Então vamos parar de escutar esse disse, porque irmão, você viu, não sei o quê. Vamos começar a olhar mais para Cristo. Vamos olhar Glória a mais para Deus. Deus. Deus só fala. Aleluia. Vamos começar a ser mais ovelha e ouvir só Deus a é voz do tremendo, nosso pastor. aleluia. Nos ensina, Aleluia. Deus. Glória a Quem que Deus. veio ouvir a palavra de Deus nessa noite? Aleluia. Amém, Deus. Amém. Então pode glorificar. Quem veio glorificar Glória a Deus? Deus. Aleluia. Só fraco, só fraco. Levanta a mão assim e diz assim, Glória a glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui como ovelhas. Aleluia. Ensina, Pai. Deus santo, aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero ouvir tua voz, Pai. Glória. Aleluia. Outra característica da ovelha é que quando ela está junto com o seu rebanho, são várias ovelhas. A ovelha tem uma característica de um instinto de uma ovelha seguir a outra ovelha. E elas vão todas juntas. Se uma ovelha desvia o caminho, as ovelhas que estão atrás dela vão seguindo o caminho atrás dela. Certa vez, no continente europeu, aconteceu isso. E isso tem, se vocês procurarem na internet, tem lá o noticiário, né, dos jornais de lá. As ovelhas estavam indo, seguindo uma ovelha que pulou do penhasco. E foi pulando, uma atrás da outra. Quando eles viram, já tinha uma pilha de ovelhas. As ovelhas começaram a pular, já estava até amortecendo, de tanta ovelha que tinha. Mas isso daí causou um prejuízo imenso pro pastor. Causou prejuízo. Porque uma ovelha foi seguindo a outra. Isso é instinto de ovelha. A ovelha segue a outra. A palavra do Senhor diz assim: alegrar-vos se alegram e chorar com os que choram. Santo Deus. A gente tem se alegrado com os que se alegram e chorado com os que choram? Quantas pessoas precisam, às vezes, de um abraço? É Precisam verdade. falar, eu estou aqui com você. Vamos, estamos juntos. É assim, meu Pai. A ovelha, ela vai junto com a outra ovelha. Elas são unidas ali. Grande Deus. Ou você tem seguido a ovelha que tem se desviado do caminho. Ah, ele saiu, eu vou sair também. Não. Ele saiu, eu vou sair. Eu vou junto com ele. Mas não é. Vamos começar a escutar a voz do nosso pastor. Glória a Deus. Vamos começar a seguir o caminho de Cristo. Aleluia. Glória a teu nome, Glória a Deus. Deus. Aleluia. Tu és fiel, meu Jesus. Santo Deus. Uma outra característica da ovelha é que quanto mais ela é tosquiada, quanto mais eles arrancam a lã, mais ela produz. Quanto mais arrancam a lã dela, mais ela produz. Grande Deus. Aleluia, papai. Eu não sei o que acontece na vida de cada um.
Eu não sei Obrigado, Deus. o que é que se levantou, eu não sei o que está acontecendo na vida de ninguém. Obrigado, Jesus. Eu não sei. Mas quando a ovelha é tosquiada, não é bom. Dói. Ela sofre. Aleluia. Eu não sei como é que você está sofrendo. É, Jesus, Mas vocês aleluia. estão produzindo, Rei da glória. mais ela produz. Mais. A gente tem dado frutos? Grande Deus. A gente tem dado frutos a Deus? Não, moço, não mora aqui não. Aleluia. Deus. Chama ela para o culto. É. Chama ela para o culto. Glória a Deus. Não pode perder tempo, eu não perco. Aleluia, deixa eu lá. Então, vira pro seu irmão aí e pergunta: irmão, você está sendo ovelha? Está sendo ovelha? É, estão sendo ovelha? Tá? Está Tá sendo com ovelha? Aleluia. É forte, aleluia. Tá? Tá sendo ovelha? Eita Deus. Tá olhando só para Cristo? Deixando um do lado do outro, levante às vezes dentro de casa. Tá deixando? Tá seguindo a Cristo? Deus, tu és O maravilhoso. seu guarda, ele cuida de todo mundo. É verdade. Mas tá fazendo a sua parte? Tá sendo coluna dentro de casa? Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, Jesus lindo, aleluia. Outra característica da ovelha, isso não é uma característica, é meio que um defeito da ovelha. Né? A ovelha, quando ela está lá, Ah, mesmo, no Jesus. aprisco, ou onde seja que ela esteja, no campo, as moscas, alguns já ouviram até, elas se tornam grandes inimigos da ovelha. Mas por que a mosca, um inseto tão insignificante, tão pequeno, se torna um problema para a ovelha? Porque o focinho da ovelha ele é úmido. E quando a mosca vai, ela pousa, ela coloca os seus ovinhos lá. E desses ovinhos nascem aquelas larvas. E quando nascem essas larvas, a ovelha ela fica incomodada com aquelas larvas andando no nariz. Isso aí incomoda muito. Aí ela sai dando cabeçada em rocha, em árvore. E sai louca por aí, porque isso daí incomoda muito. Uma mosca poderosa. Qual é a mosca que está tentando fazer você sair do caminho? Qual é a pecinha pequena que às vezes você não está vendo e está te tirando do caminho? Deus poderoso. É a pedrinha pequena, é a pedrinha de sapato. Não, ela está ali, não incomoda. É a pedrinha que te tira do caminho daqui uns dias. Mas eu tenho uma notícia boa. A mosca está lá, ela vem, ela atormenta, ela enche o saco. Às vezes na hora de dormir ela fica lá zoom, zoom para um lado, zoom para o outro. Mas eu descobri que a mosca, dependendo da mosca, mas a maioria vive de um máximo de 40 a 60 dias. O máximo. O máximo que vive é uma mosca, um mosquito. A prova começou, a luta começou, a afronta começou, ela vai acabar. Rei da glória. Ela tem dia para começar e tem dia para Aleluia, acabar. Deus. Aleluia. Começou, mas ela vai acabar. Quem crê nisso? Eu creio. Aleluia. Amém, Deus, eu não posso. E eu tenho uma notícia boa. Rei da glória, Depois aleluia. disso vai vir a bênção. Oh, Aleluia. As promessas do Senhor. Só que depois vai vir mais moscas. Vai vir mais luta. Mais prova. Essa é a vida do Evangelho. É verdade. É luta atrás de luta, é prova atrás de prova, e a gente tem que ser aprovado. Grande Deus. É para isso. O caminho é estreito, é difícil. A gente tem que buscar Cristo. É, gente, Sem olhar para o lado. fortalecendo. Sem se preocupar com pedra, com mosca. Sem sair do caminho. Vamos ficar no caminho e vamos seguir o pastor. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. Deus. Rei Santo. Aleluia. Às vezes no meio da luta, no meio da dificuldade, a gente olha assim, oh, eu não aguento mais, eu não estou aguentando. Deus, tira a minha vida, eu estou desanimado, não quero mais ir para a igreja, eu não quero, não aguento. Senhor, cansei. Se eu falar comigo, tem gente que quer fazer chantagem. Senhor, se o Senhor me fizer, eu não vou. Eu vou para a igreja, quero que o Senhor fale comigo. Tem gente que quer fazer supondo com Deus. Fala, ó, se o Senhor fizer, aí eu vou. Né? Tem gente que quer fazer chantagem. Não é assim. Deus, sem a gente, continua sendo Deus. É a gente que sem Deus não é nada. É Deus. É a gente que precisa de Deus. Então vamos começar a olhar só para Deus.
Vamos começar a buscar mais a Deus. Rei da glória, aleluia, meu Deus. Não é qualquer lutinha, qualquer prova que vai fazer vocês parar. Vocês têm que ficar firmes, vamos olhar só para Cristo, vamos ouvir uma voz só. Vamos parar de dar ouvido a tudo que os outros falam. Vamos começar a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em Isaías 57, 3, eu deixei até separado para não Rei trabalhar. da glória, aleluia, Deus. Em 53, 7 diz assim: Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Como ovelha muda, ele não abriu a boca. A ovelha, mesmo diante da morte, ela sabe que ela vai morrer. Ela chora, mas ela não fala nada. Ela não dá um grito. Ela fica em silêncio. Quantas vezes a gente fica reclamando, Senhor, 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 e é pra gente ficar quieto. Deus tremendo, É pra gente ficar aleluia. de silêncio, porque o Senhor está trabalhando. É, Pai O querido. Senhor não prometeu? O Senhor vai cumprir. Louvado Confia seja mais em Deus. Se Ele prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh, glória. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Aleluia. Rei da glória. Eu agradeço aleluia, também, né, Deus. pela vida dos irmãos que vieram comigo, Amém. né? Ricardo está aqui, foi promessa. Ele mesmo falou, foi promessa. Às vezes parecia difícil, parecia que não, nada ia dar certo, mas o Senhor veio, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Maravilha, Deus. Eu não sei quantas promessas, tem o Paulo. Quantas promessas o Senhor fez? Quantas promessas Ele falou e parece que ficou no passado? O Senhor lembra de todas elas. É, Deus, é O Senhor não esqueceu de nenhuma. Rei da glória. Ele anotou e está lá, ó. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Ah, tá demorando muito. O Senhor ele não tá, Grande Deus. a bênção já está pronta. Eu já falei, vou repetir, não falei aqui. A bênção, ela está pronta. Ele está preparando você para a bênção. Para você aguentar. Porque a bênção ela é tão grande. Aleluia, glória a Deus. Que eu faço. Você vai ficar impactado com a bênção do Senhor. Oh, maravilhoso Deus, aleluia. Aleluia. O Lucas, o André, que vieram De comigo. Deus. Promessas, quantas promessas eles viram se cumprir na minha vida? Meu Deus. A Val, o Renato, que moravam lá do lado. Nem só por isso eu desanimei, eu Meu parei. Deus. Eu desanimei. Mas desanimar não é pecado. É, Deus. Mesmo cansado, mesmo difícil, eu estava indo. Às vezes sem força, a palavra fala. Quando você está desanimado, você está triste, você é forte. Essa palavra, você está, é uma coisa passageira, uma coisa momentânea. Você está agora, daqui a pouco você não está mais, e daqui a pouco você está e está. Você está afirmando, você é forte. É, Deus, é Você verdade. agora. Rei da glória. Então vai nessa sua força, continua. Mesmo arrastado, vamos. Não, eu estou aqui. É Tô assim desanimada, mesmo, mas eu estou aqui. Deus. Eu estou na casa de Deus. Deus, eu estou buscando a Deus. Oh, glória, aleluia. Aleluia. É assim, Pai. A ovelha, quando vem as moscas, ela não consegue se defender. Aí ela vai dar cabeçada e às vezes a ovelha, no meio da noite, elas brincam de dar cabeçadas umas nas outras. Elas brincam e ficam lá dando cabeçada, isso aí machuca. A ovelha às vezes pode cair, o pastor durante toda a noite, ele fica olhando as ovelhas para ver quando elas caem. Por quê? A ovelha, quando ela cai, ela não consegue se levantar sozinha. O peso dela é tanto, ela não consegue se levantar, igual uma tartaruga, se a gente vira ela de casco para baixo. Eu não sei o que te desanimou, mas o cair, ele é do homem. O levantar, Oh, glória ele é de Deus. a Deus. Amém, meu Eu não sei Jesus. o que veio tentar fazer você parar. Você Santo caiu, Deus, errou. Pai lindo. O Senhor diz assim, ei, eu quero te levantar nessa noite. Amém, meu Deus. Estou com os braços aqui, eu estou te levantando. É só você querer ficar em pé. Ficar, não, Senhor, não aguenta. E cai de Louvado novo. seja Deus. Não! Vamos ficar em pé e olhar, Senhor, obrigado. O Senhor, ele renova as Meu coisas. Deus, obrigado mesmo, Jesus. O pastor, ele cuida de você durante toda a noite. Quando você está dormindo, ele está trabalhando. Ele está lá preparando o seu amanhã. Está preparando as promessas que ele fez atrás. Está te livrando. Tudo isso. Está livrando a sua família. Amém, Deus. Eu creio, Jesus. Dessa maneira. E para os mosquitos pararem de encher a ovelha, o pastor ele pega o óleo e passa na cabeça da ovelha.
Por quê? Porque serve como repelente, Amém, meu Deus. para as moscas não virem. Aleluia. Faça mesmo. Ele passa o óleo também, para quando elas derem cabeçadas, Aleluia. é tipo naquele UFC que eles passam um negócio que bate e desliza assim, para não machucar tanto, por causa das feridas também. E eu vi aqui na Bíblia que diz que quando derramava o óleo sobre a cabeça de alguém, é que essa pessoa estava sendo separada de alguma coisa. Mãe de Deus. Derrama o óleo na cabeça, quando alguém era separado, ele vai ser rei, vamos separar ele, derramava o óleo na cabeça. O que você quer dizer? Eu não quero dizer, eu já disse, vou dizer de novo. O Senhor está derramando óleo sobre a cabeça de vocês. O Senhor está separando a vida de vocês. Glória a O Senhor Deus. já preparou um caminho. Ele derrama um azeite sobre a sua cabeça, porque Ele te escolheu. Glória a Deus. Ele quer que você seja um instrumento usado nas mãos dele. Aleluia! Aleluia, Rei da Glória. Eis aqui, Senhor. Aleluia. Deus tremendo e exaltado, glória. Aleluia! Tu és tremendo, Deus. Então vocês são escolhidos, povo escolhido de Deus. Glória de Amém, Deus, Jesus, O eu Senhor creio. derramou azeite. O mais interessante, se a gente ler um pouquinho mais abaixo do Salmo 23, diz lá: prepara uma mesa dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Ô, Pai, olha. Mas unge minha cabeça na frente de quem? A mesa na presença de quem? Os meus inimigos. Irmão, todo mundo vai ver. É a rua, é o bairro, é a vizinha, na igreja. Oh, glória a Todo mundo Deus. vai Aleluia. Amém. Ele é escolhido de Deus. Obrigado, Deus. Ele é escolhido de Deus. Aleluia. Ele foi separado por Deus. Então, essa é a palavra que Glória de Deus nos deu Deus. nessa noite. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Agora pergunta aí pro seu irmão. E Aleluia. aí, tem sido ovelha? Ih, tem sido ovelha? Tem sido ovelha? Aleluia. O seu bem. Oh, Tem olhado só Aleluia. para Cristo? Aleluia. Então que a gente vai começar a ser mais ovelha daqui em diante. Começar a olhar mais para Cristo, deixar os problemas um pouco de lado. E vamos seguir somente a Cristo, porque Ele é fiel. E Ele está sempre com a gente. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor trouxe. Hoje A palavra que eu Deus renova cada dia. Deus. Mas essa é a palavra do Senhor para todos aqui nessa noite. Amém. Não Glória, se glória, glória a desanima. Deus. Continua firme. Todos são escolhidos por Deus. Separados. Aleluia. Amém? Deus tremendo, Amém. aleluia, Deus. Aleluia. Salve as palmas para Deus. Rei da Glória. Aleluia.